pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa Boas Inspirações, que a Rede Espírito C construiu com carinho para você. Para você que é membro inspirador, para você que é interessado, rede de apoio, um especialista, um RH que quer entender como você pode ter boas inspirações e enfrentar o câncer de uma outra forma. Então, a gente vai tratar aqui de temas muito importantes, como a saúde, o bem-estar. A gente vai tratar de temas como empreendedorismo, apesar do câncer, a reintegração no trabalho após o câncer, né? E também a gente vai falar com a rede de apoio e colaboração. A gente está trazendo diversos especialistas e entrevistados interessantes. E nessa edição, no Dia da Mulher, a gente trouxe para o tema saúde e bem-estar a doutora Daniela Xavier, que é uma psicóloga, doutoranda em ciência da saúde, está desenvolvendo uma pesquisa sensacional com a prática do Mindfulness e vai falar um pouquinho para a gente o que é essa prática de Mindfulness e também convidar vocês a participar dessa pesquisa, que é algo muito interessante para você que está passando por isso, ou já passou por isso, e sente dor, e quer melhorar a sua qualidade de vida. Então, é um grande prazer você aqui, doutora Daniela. É uma grande satisfação mesmo e agradeço o aceite do nosso convite de poder falar um pouquinho de Mindfulness. Eu que agradeço, Karine, a oportunidade. Com muita satisfação eu conheci essa rede agora. Estou achando fantástica. Que bom que você está se conectando com a gente. Doutora, a gente sabe que a gente está num mundo cheio de informação, muitas coisas para fazer, principalmente nós mulheres, mães, esposas, donas de casa, trabalho, executivas, enfim, várias coisas para que a gente possa dar conta. E a gente não está se dando conta de parar para nos percebermos, né? E principalmente quando a gente tem uma doença como o câncer, que é um momento de parada, né? Então, a minha médica sempre falou, é o seu momento de parar, que eu não parava, eu era elétrica. Então, assim, é seu momento de parar. Quando ela falou isso, eu falei, gente, como é difícil você parar tudo, mas é importante a gente parar, né? E o câncer, às vezes, bate na nossa porta para dar esse aviso, né? Como o Covid veio para dar vida a muitas pessoas que às vezes ainda não ouviram esse aviso, mas como é que a gente pode fazer dessa prática maravilhosa que é o Mindfulness, né? Uma prática diária nossa? Antes de tudo, eu queria que você explicasse o que é Mindfulness e quais benefícios ele traz para a gente. Olha, Karine, o Mindfulness, ele é um estado mental. Ele é uma capacidade que todos têm e que a gente pouco exercita na nossa cultura hoje, porque a gente vive nessa vida atribulada que você citou, né? E a gente se divide em 20 e faz várias coisas ao mesmo tempo, né? E aí a gente pouco percebe o que a gente está fazendo. A gente vive grande parte do nosso tempo num estado automático, né? É muito comum, não sei para vocês, assim, para mim, às vezes eu estou indo para o trabalho e eu chego no trabalho e falo, nossa, eu não prestei atenção no trajeto, né? E muitas vezes acontece isso comigo. A gente escova o dente, será que eu escovei o dente? Né? Então, isso tudo acontece com a gente porque a gente vive num estado do piloto automático mesmo, né? Tem uma pesquisa bastante interessante que foi desenvolvida em Harvard, em que eles mandaram para as pessoas, né? As pessoas baixaram um aplicativo, né? E esse aplicativo, de tempos em tempos, de maneira aleatória, questionava o que a pessoa estava fazendo, se ela estava fazendo aquilo com atenção naquilo ou com atenção em outras coisas, né? Ou seja, se ela estava atenta ou no piloto automático, e qual era o grau de satisfação que ela estava experimentando no momento. E eles descobriram, primeiro achado bastante interessante, em torno de 50% do tempo as pessoas estavam fazendo uma coisa e pensando em outra. Meu caso!
Então, não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Várias vezes eu estou cozinhando, já estou pensando o que eu vou fazer e fazer para o meu filho e a escola. E agora, então, né, Daniela? Como é que a gente não pode ficar pensando? A gente virou uma máquina. Então, a escola do filho, é trabalho, aí meio que tem que ler. Gente, é muitos comandos. São muitos comandos. E o outro achado muito interessante é que quando as pessoas estão nesse estado, quando nós estamos nesse estado de divisão, né, fazendo uma coisa e pensando em outras, a gente normalmente está mais para baixo, né? Quando as pessoas estão fazendo uma coisa e pensando em outra, normalmente estão mais tristes, mais incomodados, né? Tanto que o título da revista Science, que divulgou essa pesquisa, era Mente desatentamente infeliz. Uhum. Né? Então, se a gente quer buscar um estado melhor para viver, é importante que a gente desenvolva essa capacidade, né, essa atenção plena, essa capacidade de estar atento ao momento presente. Uhum. E isso é uma cura, porque já tem vários estudos dizendo que quando a gente se conecta com a gente, quando a gente começa a perceber a gente começa a sentir o nosso corpo mesmo, né? Tinha um seriado na Netflix que falava eu acho que era Rio, ou Healing, algo assim, que tem um caso um dos casos é um ex-atleta, que ele perdeu a possibilidade de ser atleta e que ele se curou através do pensamento, a coluna dele. E o médico disse que não ia voltar ao lugar. E ele fez uma prática durante 4 meses. O médico não acreditou que a coluna dele voltou no lugar. Tem gente que não acredita, que acha que talvez fosse fé, alguma coisa, mas ele relaciona isso ao poder da mente, porque ele falou: eu ficava visualizando a minha coluna, só ela me importava. A atenção dele era na coluna, ele visualizava cada vértebra da coluna. Ele visualizava ele andando. Ele visualizava tudo isso e ele conseguiu algo que a medicina não conseguiu. Eu achei incrível o relato dele, né? E o relato que fala do poder da mente, o quanto a nossa mente ainda ela não é praticada, ou seja, é como se fosse um músculo mesmo, né? Quando a gente está na academia, a gente pratica e a gente começa a ficar mais forte, mais magro, enfim. A gente tem que exercitar também a nossa mente, porque ela, como você disse, ela é cheia de informações e a gente precisa desses músculos agindo para a gente, né? Isso, se a gente não exercita, né, vamos chamar de músculo, né, essa musculatura da atenção, ela fica como fica o nosso músculo flácido, sem capacidade de se manter. E aí o que acontece, né? Acontece que qualquer pensamento, qualquer sensação, qualquer que passar na minha frente, eu vou embarcar, né? E se passar em 20, eu vou embarcar em 20. E aí qual é o resultante disso, né? Eu posso não ser tão produtivo quanto normalmente eu sou, eu posso embarcar em ondas, né, de pensamento que pode não trazer benefício nenhum para mim, né? Como, por exemplo, ficar pensando nos e se da vida, e se acontecer isso, e se, que é um pensamento bem ligado à ansiedade, né? E se não der certo, e se... Fica e aí só elocubrando. E a gente sabe hoje que quando a gente pensa, né, e a gente acaba para o nosso cérebro, a gente acaba produzindo o estresse como se a coisa estivesse acontecendo. Isso. Não é necessário que esteja acontecendo aquela catástrofe. Basta eu estar pensando sobre ela, né? Então, essa mesma habilidade de trazer o pensamento no que está acontecendo, então eu estou comendo e eu estou prestando atenção na minha mastigação, eu estou prestando atenção. Essa habilidade que a gente chama de atenção plena, ela pode ser exercitada e se fortalecer, né? E a gente, com isso, a gente usa uma tecnologia, vamos dizer, né? Que ela vem assim, há muito tempo, né? Há milhares de anos,
o budismo, a yoga, exercita esse tipo de habilidade, né? Mas então quer dizer que eu tenho que ser budista, fazer yoga? Não, não. Hoje em dia, né, a, essas práticas, elas foram incorporadas pela ciência porque começou a se estudar e perceber o benefício que isso traz para a gente. Né? Vamos dizer, usamos uma tecnologia que veio dessas práticas, só que tiramos os aspectos religiosos, porque o aspecto religioso é para quem quer seguir essa religião, né? Mas para pessoas que estão, né, a primeiro uso que foi feito no Ocidente, assim, que ajudou a disseminar a prática de mindfulness, foi o psiquiatra John Kabat-Zinn, que é da Universidade de Massachusetts. Ele trabalhava no Instituto acredito, de Psiquiatria, e ele relata que ele via muita gente com muito sofrimento, né? Com dores crônicas, né? Com problemas de saúde, assim, que a medicina não dá conta de tanto sofrimento humano, né? E ele começou a criar grupos onde ensinava essa prática de mindfulness. Ele era professor de yoga, ele tinha conhecimento, ele fazia retiros e tal, e ele começou a dar esses grupos. E com isso ele percebeu que as pessoas melhoraram, né? Melhoraram das dores, melhorou da depressão, do estresse. E Elas aí ele começaram a se perceber, e aí, a partir disso, né? foi tendo mudança, e aí as outras universidades no mundo começaram a utilizar esse método, Uhum. né? Ele criou um programa de 8 semanas. Aí esses programas de 8 semanas começaram a ser reproduzidos nas mais diferentes condições. Então, por exemplo, para pessoas com dor crônica, tem um grupo na Inglaterra que criou, a partir de uma mulher que tinha dor crônica, e aí ela começou a desenvolver um método para ela ficar bem, né? Uhum. Aí foi para pessoas que têm transtorno alimentar, para pessoas que têm abuso de droga, dependência, Olha. para as mais variadas condições, para as empresas, para as escolas, né? E nós temos, aí mais puxando mais para a pesquisa, né? No Canadá, um centro, e na Inglaterra outro, que desenvolveram um método para pessoas que têm câncer, estão em tratamento para câncer ou já tiveram, né? Então é uma adaptação desse programa do John Kabat-Zinn, de maneira que fique que volte um pouco para a questão do câncer. Né? Uhum. A gente está vendo, Daniela, em tudo que a gente está passando na pandemia, né, essa questão de pessoas também adoentadas com câncer em casa, ou já tiveram diagnóstico, estão tendo diagnóstico no meio da pandemia, mas que elas estão agoniadas, né? Então, por exemplo, essa agonia, essa forma de lidar com a doença, né? Essa forma de lidar com a dor também, porque muitas delas negam a dor, né? Então, eu não sinto dor, então eu não quero sentir dor, ou então isso é muito ruim para mim, então não sofre o que tem que sofrer. Como é que, por exemplo, o mindfulness pode agir ativamente, ou práticas de mindfulness pode agir ativamente para que essas pessoas elas se sintam mais confortáveis, principalmente nesse momento que elas precisam desse amparo e elas não estão tendo em relação, elas estão isoladas também, né? Então, como é que a gente pode praticar isso de forma constante, de forma simples até, né? No nosso dia a dia, como você falou, escovar um dente. Olha, apesar de ser extremamente benéfico, né, da gente ter os resultados de pesquisa, é importante saber que o mindfulness não é uma panaceia. Ele não substitui nenhum tratamento, né? Então, se a pessoa está precisando de tratamento para depressão, para ansiedade, né? Ela está numa fase aguda desses problemas, né? Ou qualquer problema físico, né? É importante que ela busque o tratamento, né? Que ela faça, que ela tome a medicação, que ela faça a psicoterapia. E aí, né? Quando ela estiver mais estável, aí ela pode iniciar esse tipo de Sim. prática, né? Uhum. E, na verdade, mesmo nesse momento, ela pode iniciar com coisas simples, né? Por exemplo, né?
por exemplo, na alimentação, né? Na maneira que vai comer, tentar. Vamos desligar a TV um dia? Ai, todo dia eu não consigo. Tá bom. Um dia você desliga, até porque muitas vezes você está comendo e vendo notícias terríveis. Isso. Eu já Né? não assisto mais. Eu faço. Então, E você você acaba pode nem fazer lembrando o que isso. comeu, não está sentindo o sabor da comida. Às vezes, eu já vi uma nutricionista falando isso, que às vezes a gente engorda sem saber, porque a gente está comendo coisa que não é boa para a gente e a gente não está percebendo que o corpo está rejeitando. Aí eu falei, gente, é verdade. Às vezes a gente come até uma coisa que não está legal, mas você está comendo. Você tem que comer, você vai comendo. E isso a gente nem absorve, né? E a gente não sente o prazer também, tem esse lado Não também, sente, né? não sente. Da alimentação. Então, uma dica seria isso, seria você tentar ter alguns momentos em que você faça uma coisa de cada vez e aí você observe, né? Uhum. E você se observe fazendo aquilo. Isso é o que a gente chama de prática informal de mindfulness. A prática formal é aquela que a gente escolhe um lugar que não vai ser interrompido, escolhe uma posição, né? Sentado, deitado, até em pé, e aí a gente vai, por alguns instantes, ou prestar atenção na nossa respiração, ou prestar atenção no nosso corpo. E aí a gente começa a prestar atenção na respiração, né, ou no corpo. Aí vem um pensamento assim: nossa, o que eu vou fazer de café da tarde? Aí você fala assim: para, não posso fazer isso, né? Aí o mindfulness, ele exige, né, assim, ele ele busca aumentar essa consciência da gente mesmo, mas ele trabalha com algumas atitudes. Uma das atitudes é a gentileza. Então, o que a gente faz quando a gente percebe que a mente voou daquilo que a gente está fazendo? Normalmente a gente vai lá e briga com a mente. Não pode, volta! Ai, você é distraída mesmo. Só que a gente quer trabalhar mindfulness, então a gente tem que trabalhar com gentileza. Então, ao invés de brigar com a gente vai saber que é natural a mente fazer isso, né? E a gente vai pegar na mão da mente como a gente pegaria na mão de uma criança pequena. Volta para cá. Vem, minha querida, volta para cá. E praticar Né? mais pensamentos agradáveis, né? Você sabe a história do selfie 1, selfie 2, né? Que a gente usa muito no coach, que o selfie 1 é a nossa mente dizendo a crítica, né? Por que você está fazendo isso? O que você... E o selfie 2 é o sonhador, é aquele que fala, eu estou fazendo isso porque eu adoro tomar um café no meio da tarde e fazer algo bacana. Eu estou fazendo isso porque é importante para mim. Eu gosto de ouvir essa música, mas selfie 1, você não pode ouvir essa música no meio da tarde. Por quê? Você tem que trabalhar. E enquanto você está querendo ouvir sua música. Então, Eu não conhecia isso. Mas então... nesse momento, olha que interessante, Karina, nesse momento, nem selfie 1, nem o selfie 2, né? É voltar ali para o pequenininho, para o corpo. Para a sensação do quadril. A sensação do quadril na cadeira. Isso. Né? Que é a sensação do quadril na cadeira. E que nem sempre vai ser bom. Às vezes vai ser ruim. Às vezes a minha sensação é de dor, porque eu tenho dor no quadril. Isso. E aí eu vou observar a minha dor. E aí o que percebem, né? Que esse movimento nosso, de ao invés de fugir daquilo que é desagradável e grudar no que é bom, que é o que a nossa mente normalmente faz, quando a gente cessa essa luta, aquilo apazigua. Acalma, e acalma. A dor até diminui. A dor para de interferir na minha vida do dia a dia, porque eu paro de fugir dela. Daniela, como é que, por exemplo, para pessoas que passam por câncer, então sua pesquisa é voltada para a prática do mindfulness para mulheres que tiveram principalmente o câncer de mama, ou seja, que tiveram câncer de mama, né? E como é que o mindfulness, essas mulheres que estão passando pelo câncer de mama, ou já passaram, né? Porque a sua pesquisa, ela fala que o mínimo é de 6 meses para que vocês possam fazer esse teste e passar por um programa sensacional, gente, que é um programa de 8 semanas, onde você vai praticar, você vai conhecer o mindfulness. Então, se inscrevam se vocês quiserem participar da pesquisa. Como é que essas mulheres, elas podem hoje fazer, podem utilizar o mindfulness, como você falou, em coisas corriqueiras, né?
mas hoje elas estão passando por uma pandemia, estão passando por essa surpresa do câncer. O que você aconselha a elas, né, para começar a praticar esse mindfulness? Porque não é fácil, tem gente que nem sabe por onde começar. Podemos começar com coisas simples. Então, vamos fazer uma pequena prática aqui. A gente dá um exemplo, né? E lembrando que não precisa acontecer nada extraordinário. É você com o seu pensamento só. Né? Então, você pode procurar uma posição confortável, sentado, deitado ou em pé. Uma posição que você possa permanecer por algum tempo, que ela te dê conforto, mas ao mesmo tempo que você esteja alerta. Se você quiser, você pode fechar os olhos para relaxar as pálpebras ou deixá-los entreabertos. O convite é para que você vá direcionando a atenção para todo o seu corpo e vá percebendo as sensações que estão presentes nesse momento. Não é necessário que você faça nenhuma alteração. Apenas observe. Você pode ir percebendo o peso do seu corpo, as sensações de tato, o contato da roupa com a pele, da pele com o solo ou com a cadeira. E você pode ainda perceber quais são os pensamentos que estão passando pela sua cabeça neste momento. Sem julgamento. Apenas observando. Da mesma maneira, pode perceber também se há alguma emoção presente. Sem pressa, você pode ir direcionando agora a sua atenção para a sua respiração. Observando as sensações do abdômen, do tórax, ou ainda as sensações da entrada do ar nas narinas. Apenas observando, sem que seja necessário modificar nada. Caso você perceba que sua mente fugiu, vagou por aí, não se preocupe. Não brigue com isso. É característico da mente. Pensar e pensar. Apenas vá trazendo com gentileza novamente a sua atenção para a sua respiração. No ponto em que você a perceber mais intensa. Você pode ir direcionando agora a sua atenção para todo o seu corpo, observando novamente as sensações que estão presentes. Percebendo o peso do seu corpo, observando as sensações táteis, abrindo agora a observação para o seu ambiente também, percebendo se há sons,
percebendo a temperatura do ambiente em que você está, a luminosidade. Antes de encerrar, você pode se dar um sorriso interno, um agradecimento por ter cuidado de você por alguns instantes durante essa prática. Quando quiser, pode ir movimentando as mãos e os pés, se espreguiçando. E quando estiver bem para você, pode ir abrindo os olhos. Incrível. Esse é um exemplo. É incrível como a gente fica melhor, né? Depois dessa parada. E como a gente despreza essa parada, né, Daniela? Eu costumo dizer assim que as pessoas que tiveram câncer provavelmente podem ter essa sensação. Eu tive que parar. E essa parada é muito importante para que a gente possa repensar. Se a gente pudesse fazer isso pelo menos 2 ou 3 vezes no dia, parar. Você fez isso em menos de 5 minutos. E o que são 5 minutos? O que são 2 minutos na sua vida que você pare, respire e volte a fazer algo, mas que você realmente esteja com você naquele momento, né? Isso é uma prática que eu acho que todos nós devemos fazer, independente de câncer ou não, porque o mundo está pedindo essa pausa, né? O mundo está pedindo um pouco desse silêncio para a gente poder ouvir outras vozes, se expressar de outra forma. Muito legal mesmo. Ouvir Dani, a gente mesmo, né, Karine? ouvir a gente mesmo, a batida do coração, quando você fala assim, perceba nosso corpo, eu, né, vejo minha coluna, vejo, né, minhas pernas, sinto elas. Costumo dizer, quando eu faço o exame de ressonância, que você tem que ficar lá parado, sei lá, 50 minutos naquela máquina, horrível, geralmente eu faço uma viagem em mim, porque como fica aquele barulho, tom, eu falei, eu vou pensar em quê? Eu vou pensar em mim, aí eu começo a fazer uma viagem em mim. Começo da cabeça, aí eu vou, mesmo, esqueço até o barulho, porque eu estou em mim, até aqueles 50 minutos, né? Então, é muito importante que a gente passe por isso. Então, galera, olha aí que coisa maravilhosa. Dani, a gente vai divulgar a sua pesquisa, que é uma pesquisa maravilhosa sobre a prática do mindfulness para pessoas que passaram pelo câncer de mama. A Daniela estava falando que são pessoas que precisam ter pelo menos 6 meses depois do tratamento, exatamente para saber. Essa prática, esse programa, ele tem com finalidade também reduzir dores, né? Reduzir as dores que essas pessoas sentem. Então, se você sente dor, ainda sente dor, isso é bacana. É bacana também para você conhecer essa prática maravilhosa. Os membros do Espírito C, por favor, se inscrevam, façam realmente essa corrente, se você conhecer pessoas que possam estar precisando conhecer um pouco disso, e é uma pesquisa maravilhosa, espero que seja compartilhada depois, assim, para a gente, e se conectar. A gente vai lançar aí também nas redes sociais, e queria que Daniela deixasse um recado de boas inspirações, depois dessa prática maravilhosa. O que você sugere para essas pessoas que estão passando por isso, estão enfrentando? Eu digo para as mulheres que estão enfrentando o câncer de mama e para as pessoas que estão apoiando também essas mulheres, né? Porque é importante também esse equilíbrio. Qual a sua dica? Olha, eu gosto muito de uma frase do John Kabat-Zinn, que é o criador do Mindfulness, que é assim, você não pode parar as ondas, mas você pode aprender a surfar. Né? Eu acho que essa frase, nesse momento turbulento que estamos vivendo, e mais ainda se a pessoa está enfrentando uma situação, né, de adoecimento agora, né, não dá para parar isso. Não dá. Né? É difícil. Eu costumo brincar, né, assim, com as pessoas que eu atendo, né? Se a gente tivesse uma varinha mágica, a gente tiraria isso tudo do caminho. Ai, seria ótimo, mas a gente não tem. Então, nós vamos enfrentar. Enfrentar, né? Exatamente. E aí, então, vamos aprender como enfrentar da melhor maneira. Exatamente. E eu queria dizer para vocês isso, assim,
saiba que existem maneiras, né, que a gente pode viver melhor, a gente pode se acalmar, mas normalmente a gente pensa assim, mas não é para mim, né? Ai, não, porque eu sou ansiosa. Olha, se todo mundo fosse calmo, a gente não precisava dessas práticas, Isso. né? Isso é humano. É, Essa mente agitada é algo humano. é. Tanto é que se manteve ao longo dos anos, né? E, Há vários séculos, porque as pessoas são assim, o ser humano é assim. e aí Então, se você. não, eu gosto quando você fala isso, porque as pessoas às vezes não têm consciência. Eu também falava, eu tinha essa frase, eu sou muito ansiosa, minha yoga é rock and roll, não adianta que eu não consigo fazer. Minha yoga é rock, eu sempre pensei nisso. Mas depois eu vi o quanto de benefício isso me traz, essa parada me traz, esse o centrar me traz, né? Eu sou coach, eu preciso desse centrar. Eu, quando eu estou com o cliente, eu estou centrada, eu estou com atenção plena, para que eu possa dar o meu melhor, a minha escuta, a minha preocupação que meu cliente realmente ele possa se desenvolver da melhor forma possível. E cada dia mais eu vejo que as pessoas estão desprezando esse autoconhecimento. Quando a gente auto se conhece, a gente tem a possibilidade de escolher o melhor para a gente. A gente não culpa as pessoas, a gente está escolhendo o melhor para a gente. A escolha é nossa, de passar pela dor, não passar pela dor, de enfrentar o câncer ou não enfrentar o câncer, né? De passar por situações ruins, de ouvir coisas ruins, porque eu escuto e consumo coisas ruins, consuma coisas boas, esteja com pessoas também que sejam agradáveis para você. Hoje a gente pode escolher, não precisa ficar o tem que, a gente fica muito naquela coisa do tem o que. Eu tenho que sair com Daniela porque ela me convidou. Por que você tem que? Eu escolho sair com Daniela porque ela é uma pessoa agradável. Eu escolho porque ela é uma pessoa que me faz sorrir. Quando eu volto para casa, me sinto bem, porque as palavras dela me fazem bem. Então, não escolha. Hoje a gente pode escolher, a gente sempre teve esse poder de escolher, principalmente a mulher. A gente está no poder agora de escolha. Antigamente a mulher era mais tolhida. Hoje a mulher pode escolher. Então, escolha o companheiro que te bota para cima, escolha as amigas que fazem você sorrir, escolha estar com os filhos nesse momento tão difícil, né? Viver isso é tão difícil e a gente precisa de boas inspirações. Por isso que esse programa foi criado. Quando eu e Kelly a gente pensou, falou assim, a gente precisa mostrar e inspirar mais pessoas para vibrarem positivamente. A gente está com um mundo muito cheio de ódiozinho, a gente precisa mais amor, a gente precisa pensar na gente. Né, Dani? Ótimas inspirações. Gostei muito. Dani, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, pela sua presença, né, aqui, a sua atenção plena conosco. Se conecte à Rede Espírita C. Você que está nos assistindo, vai lá na Rede Espírita C. Além da pesquisa da Dani, a gente tem outras coisas também. A gente tem um curso de arte-terapia, que a gente vai sortear 2 vagas para quem quiser fazer. A gente vai estar também falando da pesquisa da Dani, e vai ter muita coisa legal que a gente vai trazer aqui durante esse ano, dando boas inspirações para você que está enfrentando câncer, você que já enfrentou, para especialistas, para o RH se sensibilizar também em acolher essas pessoas. Daniela, um grande abraço para você, olha, gratidão pela sua disponibilidade e até a próxima. Eu que agradeço a você, agradeço quem teve paciência e embarcou nessa viagem com a gente hoje. Muito obrigada. Um grande abraço. Tchau, gente, até a próxima.